Dá para imaginar uma história escrita há quase 3.000 anos que ainda fala sobre distração, orgulho, ansiedade, escolhas ruins e dificuldade de encontrar o caminho de volta para casa? Essa história existe. É A Odisseia, obra atribuída a Homero. Com a chegada aos cinemas da nova adaptação, dirigida por Christopher Nolan, muita gente talvez venha a conhecer Ulisses ou Odisseu pela primeira vez como um herói de ação, enfrentando monstros, atravessando tempestades, tentando sobreviver à fúria dos deuses. Mas reduzir a Odisseia a uma sequência de aventuras seria perder justamente o que a tornou uma obra tão duradoura. Porque Ulisses não enfrenta apenas criaturas fantásticas, ele enfrenta tentações, distrações, impulsos, escolhas equivocadas e as consequências do próprio orgulho. Em outras palavras, problemas bastante atuais e presentes no dia a dia das pessoas. E é uma pergunta que atravessa toda essa história. Como voltar para casa sem se perder de si mesmo durante o caminho? Neste vídeo eu quero mostrar 5 ensinamentos de A Odisseia que continuam importantes para nós. E o último talvez explique por que essa obra sobreviveu tanto tempo e por que ainda precisamos dela. Antes das lições, precisamos entender rapidamente o contexto geral da história. Ulisses, ou Odisseu, dependendo da tradução, é o rei da ilha de Ítaca. Depois de participar da Guerra de Troia, ele inicia sua viagem de volta para casa. Em condições normais, o percurso poderia durar algumas semanas, mas a viagem leva 10 anos. Durante esse período, Ulisses enfrenta tempestades, monstros, feiticeiras gigantes, deuses enfurecidos e uma série de situações que desviam seu caminho. Enquanto isso, em Ítaca, sua esposa Penélope tenta resistir à pressão dos pretendentes, homens que acreditam que Ulisses morreu e querem ocupar seu lugar. Seu filho, Telêmaco, cresce sem saber se o pai ainda está vivo. Portanto, a Odisseia não é apenas a história de alguém que quer chegar a algum lugar. É a história de alguém tentando recuperar sua identidade, sua família e seu lugar no mundo. Na tradição épica, esperamos que o herói seja o mais forte. Mas essa não é a principal qualidade de Ulisses. Aquiles é o grande guerreiro. Ulisses é o homem da inteligência, da estratégia e da palavra. Um dos episódios mais conhecidos acontece quando ele e seus companheiros ficam presos na caverna de Polifemo, um cíclope gigantesco. Ulisses sabe que não conseguirá derrotá-lo pela força. Então oferece vinho ao cíclope e diz que seu nome é Ninguém. Quando Polifemo adormece, Ulisses e seus homens ferem seu único olho. O cíclope começa a gritar e os outros gigantes perguntam quem o está atacando. E ele responde: ninguém está me atacando. Por isso, ninguém vai ajudá-lo. Ulisses sobrevive porque compreende algo que frequentemente nós esquecemos. Há problemas que pioram quando tentamos resolvê-los apenas com mais força, mais velocidade ou mais agressividade. Às vezes, é preciso parar, observar e mudar a pergunta. Em uma discussão, por exemplo, talvez o objetivo não deva ser como posso derrotar essa pessoa, mas o que ela está tentando dizer. Diante de um problema profissional, a pergunta talvez não seja como posso trabalhar ainda mais, mas estou trabalhando na direção correta? Inteligência não é apenas ter respostas rápidas, é perceber quando estamos tentando resolver o problema errado. Mas o episódio do Cíclope não termina aí. E é justamente nesse momento que Ulisses comete um de seus maiores erros. Depois de escapar da caverna, Ulisses poderia simplesmente partir. O plano havia funcionado. Ele e seus homens estavam novamente no mar. Mas
Ulisses não suporta a ideia de que Polifemo não saiba quem o derrotou. Então ele grita seu verdadeiro nome. Essa revelação permite que o Cíclope peça vingança a Poseidon, seu pai, e a partir daí a viagem de Ulisses se torna ainda mais difícil. Ele vence o gigante, mas não vence a necessidade de ser reconhecido por sua vitória. Essa talvez seja uma das passagens mais humanas da obra. Quantas vezes nós também prejudicamos algo que já estava resolvido porque sentimos necessidade de dar a última palavra. Vencemos uma discussão, mas continuamos falando. Recebemos reconhecimento, mas queremos ter certeza de que todos perceberam o nosso mérito. Conquistamos alguma coisa e começamos a acreditar que somos incapazes de errar. O orgulho transforma uma vitória momentânea em um problema duradouro. A Odisseia nos lembra que não basta saber superar obstáculos. É preciso saber o que fazer depois da vitória. Talvez maturidade seja justamente isso. Não precisar anunciar o próprio nome todas as vezes que conseguimos derrotar um cíclope. Em determinado momento da viagem, alguns companheiros de Ulisses chegam à terra dos lotófagos. Os habitantes oferecem a eles o fruto do lótus. Quem o experimenta perde o desejo de voltar para casa. Não sente dor, medo ou preocupação, apenas esquece. Ulisses precisa arrastar seus companheiros de volta aos navios. Esse episódio é curto, mas parece ter sido escrito para o nosso tempo. Nós também estamos cercados por pequenos lotos. A rolagem infinita das redes sociais, os vídeos que começam automaticamente, a sequência interminável de episódios no streaming, a distração que promete 5 minutos e ocupa uma hora inteira. O problema não está no entretenimento. Descansar é necessário. O problema começa quando nós usamos o entretenimento não para descansar da vida, mas para nos ausentar dela. Existe uma diferença entre aquilo que nos recupera e aquilo que simplesmente nos anestesia. O descanso devolve nossa energia. A anestesia nos faz esquecer por algum tempo que estamos cansados. Os companheiros de Ulisses não ficaram presos por correntes. Ficaram presos porque perderam a vontade de continuar a viagem. Talvez essa seja uma das formas mais perigosas de prisão, aquela da qual não sentimos desejo de escapar. Ulisses é avisado de que passará pela região das sereias. O canto delas é irresistível. Quem o escuta perde o controle, conduz o navio em direção às pedras e morre. Ulisses quer ouvir o canto, mas sabe que não será capaz de resistir. Então ele toma uma decisão inteligente, ainda que arriscada. Manda que seus companheiros tapem os próprios ouvidos com cera e pede que o amarrem ao mastro. Também ordena que não o soltem, mesmo que ele implore por isso. Quando o canto começa, Ulisses realmente pede para ser libertado. Mas seus homens obedecem a Ulisses, que tomou a decisão antes da tentação, e não a Ulisses dominado pelo desejo do momento. Esse episódio apresenta uma ideia muito prática. Conhecer nossas fraquezas é mais importante do que confiar cegamente na força de vontade. Se você sabe que o celular interrompe sua leitura, não precisa provar diariamente que consegue resistir. Pode deixá-lo em outro cômodo. Se costuma abandonar uma tarefa quando ela fica difícil, pode estabelecer previamente um tempo mínimo de dedicação. Se toma decisões ruins quando está cansado, pode evitar decidir nesses momentos. Criar limites não significa perder liberdade. Em muitos casos, significa proteger uma escolha importante contra uma vontade passageira. Ulisses não diz, sou forte o bastante para resistir às sereias. Ele diz, na prática, sei que não serei forte, por isso preciso me preparar. Autoconhecimento não é acreditar que controlamos tudo, é saber onde podemos perder o controle.
Depois de 20 anos distante, 10 na Guerra de Troia e 10 tentando retornar, Ulisses finalmente chega a Ítaca. Mas ele não entra no palácio anunciando seu nome. Disfarçado de mendigo, observa o que aconteceu durante sua ausência. Descobre quem permaneceu fiel, quem tentou ocupar seu lugar e o que precisará fazer para reconstruir a própria vida. A chegada não apaga a viagem. Ulisses volta para o mesmo lugar, mas, sem dúvida, não é mais o mesmo homem. Penélope também mudou. Telêmaco, que era uma criança quando o pai partiu, tornou-se adulto. A casa que Ulisses deixou já não existe da mesma maneira. E talvez essa seja a lição mais profunda de A Odisseia. Todos nós passamos parte da vida tentando voltar para alguma Ítaca. Queremos recuperar uma fase mais tranquila, uma relação antiga, uma sensação de segurança ou uma versão de nós mesmos que acreditamos ter perdido. Mas ninguém atravessa o tempo e retorna intacto. Voltar para casa não significa recuperar exatamente o que existia antes. Significa descobrir como habitar novamente a própria vida depois de tudo o que aconteceu. Ítaca não é apenas um lugar no mapa, é aquilo que nos lembra quem somos quando o mundo tenta nos dispersar. Pode ser uma pessoa, uma vocação, uma comunidade, uma convicção ou um modo de viver. O verdadeiro desafio não é passar pela tempestade sem mudar, é mudar sem perder completamente a direção. Talvez agora fique mais claro por que a Odisseia continua sendo lida depois de quase 3.000 anos. Não é porque ainda acreditamos em ciclopes, sereias ou deuses que controlam os mares. É porque continuamos enfrentando gigantes que não podemos derrotar pela força. Continuamos estragando vitórias por orgulho, encontrando distrações que nos fazem esquecer para onde estávamos indo, ouvindo cantos irresistíveis e continuamos tentando voltar para casa. É isso que a literatura clássica faz. Ela não nos entrega instruções prontas, como um manual de autoajuda. Ela nos oferece experiências humanas transformadas em histórias. E quando reconhecemos nessas histórias alguma coisa de nós mesmos, passamos a enxergar nossa própria vida de outro modo. O novo filme pode ser uma excelente porta de entrada para esse universo, mas nenhuma, pode ter certeza, nenhuma adaptação substitui completamente a experiência da leitura, porque o espetáculo mostra as ondas, os monstros e as batalhas. A literatura permite que façamos a viagem por dentro. E agora quero deixar uma pergunta para você. Qual seria a sua Ítaca? O que você está tentando preservar enquanto atravessa as distrações e as tempestades e desvios da vida? Escreva nos comentários. E se você gosta de descobrir como obras antigas ainda podem iluminar problemas atuais, inscreva-se no canal, curta este vídeo, porque os clássicos não sobreviveram apenas por serem antigos. Eles sobreviveram porque continuam falando sobre nós. Eu sou Marcelo Smith. Cultive sua mente, refine sua voz e crie pontes por onde passar. Até o próximo vídeo!